capítulo de número 3. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Shitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis de vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir. A fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Pois nunca passaste por esse caminho. Conservai contudo entre vós e a arca à distância aproximada de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Mesmo assentados, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele a direção para essa palavra. Pai querido, fala conosco, fala ao meu e ao nosso coração. Senhor, não somos dignos de chegar à Tua presença, mas Tu nos recebes a Si mesmo. Senhor, agora nós nos assentamos para ouvir a Tua voz. Até agora estávamos de pé, cantando, louvando, falando contigo, falando de Ti, testemunhando, mas agora chegou o tempo onde o Senhor vai falar conosco. Então fala, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisamos ouvir, fala. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Título da mensagem de hoje, bem a propósito: a travessia. O que nós estamos fazendo daqui a pouco? O que iremos fazer daqui a pouco? Nós vamos atravessar. E é interessante, eu estava ali me lembrando, que há 1 ano atrás, exatamente há 1 ano atrás, por volta de 11 horas, eu disse para as enfermeiras que estavam me tratando lá no CTI, eu estava internado desde dia 11 de dezembro, e fiquei até 10 de janeiro, então passei o Natal e passei o Ano Novo ali no hospital. E quando foi por volta das 11 horas, eu sem ver nada ali, tudo fechado, né, nosso quarto onde eu estava, o CTI, não tinha janelas, e eu me lembro que eu falei para uma das pessoas que estavam me atendendo: você pode me dar um calmante um pouquinho melhor? Eu quero dormir. Você não vai ver a passagem de ano? Eu estou aqui dentro. Eu quero dormir, eu quero passar dormindo. Mas acontece que eu não consegui passar tão dormindo assim. Eu acordava, olhava, 11h50 e pouco, daqui a pouco acordei, meia-noite e pouco, já foi. E eu comecei a perceber no dia seguinte que nada tinha mudado na minha vida. O dia 31 e o dia 1º eram exatamente iguais. Para o Senhor e para o cuidado que Ele tem conosco e promete ter, não havia nenhuma diferença. Mas houve uma passagem. O mundo criou esse momento. Hoje alguns países já entraram em 2022 muito antes que nós, por causa dos fusos horários. Já estão pisando novas terras. E eu queria falar nessa noite, fazer uma analogia, fazer uma comparação com essa travessia e chamar a atenção dos irmãos, sempre comparando com a travessia, e não vamos falar só dessa travessia, vamos falar de 2 travessias no Novo Testamento, falar com os irmãos da expectativa, o que estava no coração daquele povo, eu não sei,
mas presume-se. E eu quero imaginar o que estava no coração deles. Eu quero conjecturar a situação de Josué e seus liderados. Primeiro, Josué toma um susto, porque Deus fala para ele: olha, Moisés está morto, agora é com você, você que vai levar esse povo, você vai dirigir esse povo, você que vai entrar com esse povo na terra prometida. E agora, a última etapa, vamos dizer, uma das mais perigosas, a próxima seria Jericó, mas uma das últimas etapas, eles iam atravessar o Rio Jordão. E uma vez eu preguei aqui e fiquei pensando: olha, o Rio Jordão cheio, estava em época de cheio, tinha chovido muito, e entre eles, certamente, se não a totalidade, quase a totalidade, não sabia nadar. Era uma geração nova, a outra tinha perecido no deserto, conforme a palavra do Senhor. E eles começaram, estou conjecturando, porque eu quero fazer essa comparação com o que nós estamos vivendo hoje. E eles estavam com os olhos e o pensamento voltados para uma coisa: como é que nós vamos atravessar? Irmãos, eu desafio uma só pessoa a dizer que há alguns dias não esteja pensando nesse dia 31 de dezembro. Algumas pessoas que daqui a pouco vão começar a olhar no relógio: e será que passou? Uma vez eu estava numa igreja, eu era membro da igreja, e me deu uma tristeza assim, acostumado, 31 para, e o pastor foi pregando, e meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite 5, e a gente querendo falar, e todo mundo aflito, e olhando no relógio, fazendo sinal para o pastor, e o pastor pregando. Sim, porque para ele pensou aquilo que eu estou pensando agora: é um dia normal, 31, outro dia normal, dia 1º, não vou fazer isso hoje não, irmãos. Mas, imagine, daqui eu vou conseguir ver, e agora que eu falei, você vai querer disfarçar, aleluia, Jesus, você vai olhar o relógio. Por quê? Porque é isso que se plantou para nós. Nós estamos mais preocupados com a passagem do que o depois de passar. E eu queria, nesta noite, com alguns minutos, passar para os irmãos os cuidados que nós devemos ter, aquilo que eu tenho certeza que o Senhor espera de nós. Eu quero fazer uma pequena comparação com aquele povo que estava ali, e alguns pensando: como é que eu vou atravessar, eu não sei nadar. Não, mas Deus acabou de falar para Josué que quando nós encostarmos os pés, os sacerdotes encostaram os pés nas águas, na margem, as águas vão baixar. E eles estavam, quem sabe alguém falou: será que vão baixar? Um rio desse cheio do jeito que está, como eu disse, estava chovendo muito, tinha chovido muito, o rio estava acima do seu normal, e os olhos e os pensamentos todos ali. E nesse momento, eu não sei quantos pensaram: e depois que estivermos do lado de lá? A primeira coisa que eles teriam que pensar: o que será de nós depois que atravessarmos do outro lado? E eu separei aqui alguns tópicos para fazer essa comparação e dizer para os irmãos o que nos espera do outro lado. Vamos fazer essa travessia. Por milagres ou não, eu quase não atravessei. O irmão Francisco deu testemunho aqui, estava internado, problema de coração, que nunca tinha sentido, e se Deus quisesse que ele não atravessasse, ele não atravessaria da forma que estamos atravessando. Ele atravessaria com o Senhor, como eu também atravessaria, como muitos atravessaram com o Senhor, mas eu estou me referindo no sentido de fazer aquilo que o homem bolou, que o homem criou. Nós vamos fazer uma festa, temos ali um jantar depois, vamos celebrar, vamos ficar numa felicidade, conversar com as pessoas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte: amanhã, quando você acordar, ou hoje, depois da meia-noite, quando você dormir um pouquinho e acordar, você vai acordar do outro lado. Vamos então fazer uma comparação com aquele povo, com a travessia, primeiramente a travessia pelo Rio Jordão. Para atravessar o Rio Jordão,
pense mais no que está além do rio e decida esquecer o que ficou aquém do rio. Pense mais na terra que você poderá encontrar. Pense mais como você encontrará. Não desperdice seu tempo com lembranças que não te edificam. Nós vamos chegar amanhã, dia 1º, dia 2, dia 3, algumas pessoas já vão estar trabalhando, outros talvez tenham um recesso aí, mas no início de janeiro, vamos estar trabalhando, e é comum que nós comecemos a tentar comparar o 2022 com 2021. Hoje eu estava vendo o secretário o diretor-geral da OMS, dizendo que nós estaremos enfrentando pelo 3º ano, estamos entrando no 3º ano na pandemia, 3º ano. Primeiro foi 2020, segundo foi 2021, que está acabando agora, e o terceiro, 2022. Em alguns lugares, parece que está aumentando novamente. E nós estamos preocupados apenas com a travessia, nós estamos preocupados com o que vamos encontrar do lado de lá. Traga à memória aquilo que te dá esperança, use como combustível as situações de vitória e de fé que você passou. Isso sim você deve lembrar. Quantas vezes, amados, nós ficamos animados, e eu quero fazer referência aqui aos testemunhos, e animados, acabamos de receber uma notícia, que notícias boas. Quando soubemos que os irmãos estavam doentes e estavam preocupados, assim como os irmãos quando souberam que eu estava internado, e outros aqui, irmãos, e nós oramos, a aflição atinge o nosso coração, o medo, porque nós temos essa carne pecaminosa, essa natureza pecaminosa ainda dentro de nós, e toma conta da nossa mente, do nosso coração. Mas quando nós recebemos a notícia da vitória, quando o Francisco ouviu o número 10, o seu era 10 ou era 8? 10. Quando ele ouve o número 10, o 10 vai ser liberado, ele deve ter falado assim: Jesus, vou orar 10 vezes, vou ler 5 vezes a Bíblia, e a gente fica numa expectativa. Irmãos, quando o médico disse para mim, olha, você vai sair, você está curado, quantas coisas passam pela cabeça da gente, eu vou fazer, e a gente vem com aquilo, e nós temos que ter no coração uma chama acesa para nós não desistirmos de fazer aquilo que prometemos ao Senhor. E nós somos ingratos, e somos capazes de lembrar mais o que nos machucou, nos lembrar mais aquilo que nos arrasou em 2021, mas se estamos em 2022, se já estamos em 2022, nós temos que atentar, por que eu estou aqui? Segunda coisa, para atravessar o Rio Jordão, acredite em milagres, esteja preparado para viver milagres, ande por fé, não importa a forma que você vai atravessar, você vai atravessar, e você precisa acreditar em milagres. Deixa eu te dizer, meu amado, olha para mim, todos vocês que estão aqui, e todos vocês que estão ouvindo essa pregação, que está sendo gravada e vai passar pela internet. É impossível você entrar em 2022 e desprezar milagres. É impossível, você não sabe. Cantamos aqui, falamos aqui, nós vamos pisar lugares desconhecidos, ainda que pensávamos que conhecêssemos. Nós vamos viver um tempo completamente diferente, porque, como a palavra de Deus disse aqui em Josué, vocês não conhecem aonde vocês vão pisar, vocês não sabem, é totalmente novo aquilo que eles estão fazendo. Lembre-se, o Jordão é apenas uma passagem, mas você precisa valorizar o passo seguinte. Muitas pessoas, como eu disse, se preparam para esse momento, o momento da travessia, enfeitam tudo, e está enfeitado aqui, mas a minha palavra é chamar a sua atenção. Amanhã, dia 2, dia 3, o dia é igual, o sol vai estar no mesmo lugar, a chuva vai cair do mesmo lugar, você vai precisar de trabalhar, você está respirando, e você está se relacionando com pessoas,
e você precisa crer em milagre. Atravessar o rio pensando no rio é como se nós preparássemos para termos apetrechos. Bom, eu vou atravessar, o Josué disse que eu vou atravessar, eu não sei como é que eu vou, eu não sei se vai secar totalmente, será que tem pedregulhos, eu vou trabalhar, eu vou arranjar, que eu vou fazer uma sandália, eu aprendi a fazer sandália no deserto, a Bíblia diz que eles faziam seus sapatos e tal, então eu vou fazer e vou pisar com isso, não, eu vou levar aqui um pé de pato, que eu não sei, vai que essa água vem. Eu vou levar, eu estou dizendo de coisas que existem hoje, não tinha naquela época, eu estou trazendo para o dia de hoje. Eu vou botar uma boia, porque eu não sei nadar. Josué disse que as águas vão abrir, que Deus falou para ele, mas eu vou me preparar. As pessoas estão se preparando para a passagem, mas quando chegam de lá, Josué disse que vai nos dar uma terra, e qual semente eu vou plantar? Não me preparei para isso. Por isso nós precisamos crer em milagres. Não se pode caminhar com Cristo sem viver desafios e milagres. Esqueça, você não pode atravessar, não pode caminhar. Se você decidiu caminhar com Cristo, você precisa crer em milagres. A sua vida precisa ser uma vida de milagres. E deixa eu te dizer, por que não tem sido? Se não tem sido, por tua culpa. Porque Deus está ávido de vontade de fazer milagres através de você, na sua vida, usando a sua vida. Terceira coisa, para atravessar o Rio Jordão, deixe o Espírito Santo te guiar. Deus falou com Josué, e eu vou imaginar essa conversa. Josué, vocês vão atravessar o Jordão, mas como nós vamos atravessar, Senhor? O senhor já se lembrou que aqui quase ninguém sabe nadar? Isso não tem problema, eu já cuidei de tudo. O senhor vai ensiná-los a nadar? Poderia. Deus dava um sopro assim, e eu nem sabia que eu podia nadar. Eu nem sabia, olha como é que eu nado de frente, nado de costas. Não, Deus não fez isso. Deus abriu o caminho. Mas eu imagino que Josué, conversando com Deus, disse: Senhor, e depois que nós chegarmos lá? A Bíblia não diz que ele faz essa pergunta, mas ele pode ter pensado no seu coração, principalmente quando Deus diz para ele, porque ele disse isso para o povo, que o povo disse, o que Deus disse para ele disse para o povo: vocês desculpem, vocês vão chegar num lugar que vocês não conhecem. Em outras palavras, estavam dizendo: você não sabe se lá é frio ou quente, você não sabe se dá fruto ou não dá fruto, você não sabe se tem vizinhos ou não, e quem são esses vizinhos, você não sabe se vai enfrentá-los animosamente, e não tem nada a ver com animadamente, animosamente em guerra, você não sabe se vai enfrentá-los guerreando ou vai enfrentar conversando, são novidades. Então, você vai encontrar o desconhecido. E o que é que nós vamos encontrar em 2022, irmãos? O desconhecido. Vai ter que tomar decisões inusitadas. Você vai ter que tomar decisões inusitadas. Quer ver uma coisa? Você já decidiu se seu filho de 5 a 11 anos vacina ou não vacina? Não quero que você me responda isso. Mas é um embate que está acontecendo. Alguns médicos disseram: não deve vacinar, isso é perigoso. E a Anvisa diz: tem que vacinar. Aí veio um juiz e disse ontem: se não vacinar, perde a guarda dos filhos. Você já imaginou onde você vai pisar? 2022 está aqui. Daqui a alguns minutos você está em 2022. Leis que não valem hoje começam a valer dia 1º de janeiro de 2022. Você sabe disso? Para atravessar o Rio Jordão, deixe o Espírito Santo te guiar. Eu creio que Josué falou assim: vocês estão me fazendo muitas perguntas, mas eu vou responder com uma só resposta: façam aquilo que vocês fizeram até agora, obedeçam ao Senhor. Você vai precisar de ser guiado. Olha o versículo 4: a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Afine as suas decisões com a vontade de Deus para a sua vida. Querido e querida, você pode se achar mais inteligente possível,
Mas há 3 anos atrás você não imaginava o que precisaria fazer em 2021 se todas as empresas fechassem como fecharam. Há 3 anos atrás ninguém imaginava você trabalhando com um celular ou com um computador e fazendo praticamente as mesmas coisas. São coisas inusitadas, decisões inusitadas. Você precisa ser guiado pelo Senhor. Não adianta você se programar para hoje só. Não adianta você orar aqui, é bom orar, oramos, fizemos o clamor aqui, o ato profético, a pastora dirigiu no início, o ato profético, proclamamos, e é isso que nós vamos fazer aqui, nessa mensagem, receber isso do Senhor. Claro que temos que fazer, mas se você não for guiado pelo Espírito Santo, você é um derrotado. Seja obediente, a terra que virá é nova e desconhecida por você. Quarta situação, lembre-se, mais importante do que o Jordão, já tocamos aqui nesse assunto, agora vamos destrinchar um pouquinho. Mais importante do que o Jordão é a terra que está além do Jordão. Muitas vezes nós estamos valorizando o agora, e o Senhor quer que eu valorize o depois. A terra que está além do Jordão. E a terra que está além do Jordão, eu quero chamar nessa noite de terra do 2022. É essa. Não adianta pensar em 2023. Você nem entrou em 2022. Pastor, mas em 2023 será nova direção. Não sei o que Deus vai fazer. Nem sei se estaremos aqui. Se a igreja será arrebatada. Eu não sei o que vai acontecer. Muitas pessoas fizeram planos para atravessar, para fazer essa travessia e não atravessaram. A terra que nos espera e que nós vamos pisar daqui a pouquinho chama 1, 2 e já, terra. Mas vocês estão animados, hein? Vamos dar um bem alto aí para tirar o sono de alguém que possa estar com sono. A terra que nós vamos pisar daqui a pouco é a terra do... Eu preciso que você guarde isso. Eu preciso que você assuma isso. Você está fazendo uma travessia para 2022. A Bíblia diz aqui no texto, no versículo 5, Josué garantiu a eles que o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, anote, escreva, coloque na sua penteadeira. Tem penteadeira aí, irmãos? Coloque na sua cristaleira, coloque ali onde você faz barba, se você é homem, onde você penteia o seu cabelo, em algum lugar, coloca: o Senhor fará maravilha no meio de nós. Amém. Repita isso em nome de Jesus, bem alto para sair na gravação. 1, 2 e já. O Senhor fará maravilhas no meio de nós. Mas Ele não vai fazer porque você está falando. Ele vai fazer porque Ele disse que vai fazer. Ele vai fazer porque Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. Ele quer fazer maravilhas. Sabe por quê? Ele fazendo maravilha, as pessoas vão perguntar: quem fez isso? Eles vão ouvir alguém dizendo assim: foi Deus. Como é que você saiu dessa situação, Kathleen? Foi Deus. Como é que você saiu dessa situação, Rendel? Foi Deus. Onde está o que estava? Não sei, sumiu. Por isso Ele fará maravilhas, porque Ele tem um interesse que a sua vida seja permeada por caminhos maravilhosos. Ele quer que na sua vida seja vista a glória dEle, para que as pessoas perguntem: quem fez isso? Por que você é assim? Por que você está desse jeito? Por que você não está abatido? A segunda coisa, na terra de 2022, por que você está atravessando? Você está atravessando porque Deus tem propósito de lá. Qual era a promessa lá no Antigo Testamento? E agora vamos ver o que Deus faz aqui no Novo Testamento. Promessa lá no Antigo Testamento era: Josué, você vai levar esse povo para herdar a terra que eu prometi. E essa terra é uma terra que mana leite e mel. Você vai precisar fazer que aconteça isso na sua vida, ainda que todo o panorama seja ao contrário. A palavra de Deus contigo é mana leite e mel. Por quê? Não porque você está ali, porque Deus vai fazer que isso aconteça, vai fazer com que isso aconteça. Então, você está além do Jordão, você está lá do outro lado, você entrou na terra do 2022
para curar enfermos. Mateus 14, 22, por gentileza, coloque aí rápido para mim. Mateus 14, 22, e depois 34, ainda no 14, versículos 34 a 36. Vamos ler, preste atenção nisso aí. Mateus 14, 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para... Não ouvi, irmãos. Vamos atravessar o Jordão. Agora Jesus, estou aqui no Novo Testamento. Vocês já perceberam que a Bíblia no Antigo Testamento aponta para coisas do Novo Testamento? Aquilo que é sombra vai se tornar realidade? Prestem atenção. Mas como é que eu vou atravessar esse Jordão? Como é que nós vamos para lá? E o Senhor diz: vocês vão entrar no barco e nós vamos passar para o lado de lá. Versículos 34 em diante agora. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Isso é o mais importante. Mas antes de chegar lá em Genezaré, o que acontece neste momento? Volte aqui no versículo 22, por favor. Olha que interessante, irmãos. 23 agora. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, já estava ele só. Versículo seguinte: todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, antes de chegar do lado de lá, o vento era contrário. Antes de atravessar o Jordão, o rio estava cheio, o rio estava complicado. Versículo 25: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O que significa isso? Domínio. O Senhor estava andando, o Senhor podia de repente aparecer dentro do barco. Como é que o Senhor chegou aqui? Eu sou Jesus, eu chego dessa forma. Mas ele vem andando porque ele quer mostrar: as tempestades vão surgir, as ondas vão surgir, os problemas para você passar por outro lado vão tentar te impedir para você não passar, ou passar e se esquecer do que você vai fazer lá. Muitos vão passar, mas não sabem o que vão fazer lá. Muitos vão estar em 2022 como cachorro que caiu do caminhão de mudança, sem saber. Eles vão estar numa alegria hoje, alguns vão beber, vão falar bobagem, vão ficar numa alegria, e depois tem o sábado, depois tem o domingo, mas na segunda-feira, quando o despertador tocar 7 horas da manhã, 6 horas, que ele precisar levantar e dizer assim: meu Deus, vai começar tudo de novo. O que eu estou fazendo? Todo ano é igual, que problema? Aí ele vai ligar a televisão e vai ver lá, mais 300 pessoas internadas, o Ômicron está abalando, e não sei o que, e surge uma outra enfermidade, ou surge um outro problema, uma lei agora diz isso, outra lei diz aquilo. São as coisas que não te impediram de atravessar, mas que te amedrontaram para atravessar. Quantos estão entendendo isso? E no versículo 34, então, voltando nele, agora eles já estão do lado de lá, porque Jesus acalmou tudo, disse: sou eu. Pedro vem ao encontro dele, se afunda, ele segura Pedro e disse: eu domino sobre tudo isso, você vai conseguir andar. E Jesus entra com ele no barco, e agora eles estão lá. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Irmãos, o que precisa acontecer conosco na terra do 2022 é que as pessoas precisam reconhecerem Jesus em nós e divulgarem a notícia e trazerem os enfermos até nós. Quantos? Eu vi vários améns, eu até me compliquei aqui. Quantos? Você está esperando que Jesus venha fazer isso? Jesus, ele te atravessou. A conversa é contigo, a conversa é comigo, somos nós que temos que fazer. Versículo 36: suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. Agora, olha a última frase, e você vai ler comigo com voz bem baixinha, para ninguém ouvir.
e todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. O que te espera do lado de lá? As pessoas vão tocar em você e vão ser curadas. Você vai tocar nas pessoas e as pessoas vão ser curadas. Se você não crê nisso, eu vou te dar 10 segundos. Você levanta, renega Jesus e muda de posição. Você não tem condição de me dizer que não crê nisso. Porque se você disser, você está enganado, você está servindo a um Deus com D minúsculo, você está numa rota errada, você está completamente equivocado da sua vida. Mas em Mateus 14, 22, nós vamos estar do lado de lá para libertar cativos. Na terra de 2022, você vai ser usado para libertar cativos. Leia comigo Mateus 14, versículo 22. Perdão, Lucas 8, 22. É 22 também, mas é Lucas. Lucas 8, 22. Diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, olha o barco aí, agora já é outra passagem, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do lago. Vamos passar para 2022. Quem faz a passagem? Jesus. Mas sou eu que passei, mas é ele que te atravessou. E partiram. Agora, versículos 26 a 33, precisamos ler. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Para aí um minutinho, volta nesse versículo. Irmãos, ele não usava roupa. A roupa na Bíblia, a vestimenta na Bíblia, tem um significado amplo, tem um significado de reconhecimento de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós seremos vestidos com linhos brancos, a nossa vestimenta será trocada, porque aí nós seremos reconhecidos que a nossa imundícia acabou. Ele não usava roupas, não habitava em casa alguma. Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai preparar um lugar, que lá tem muitas moradas, e eu vou preparar para vocês uma casa. Mas vivia onde? Nos sepulcros. Sepulcro é lugar de morto. Nós não podemos habitar em sepulcros, nós temos que habitar em lugar de vivos. Você não está morto, e ainda que você morra, você viverá. Versículo seguinte, versículo 28. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Você vai estar na terra do 2022 para que as pessoas te respeitem como filho do Deus Altíssimo. Jesus é teu irmão. Você sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Opa, não sabia. Você é irmão de Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo. É irmão de Jesus. Você tem as mesmas prerrogativas que ele. Ele foi quem disse em João capítulo 14, versículo 12: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Continua. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Irmãos, nós vamos ser usados em 2022 para tirar as pessoas de lugares desolados, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que querem ficar isolados, pessoas que não querem conversar com ninguém. Nós estamos indo para 2022 para habitar uma nova terra. É um novo povo que está chegando. Nós vamos expulsar os povos que estavam habitando ali. Nós vamos expulsar como? Expulsando ou transformando esses povos em cristãos. Versículo 30. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas não têm um problema só, as pessoas têm diversos problemas.
Nós estamos vivendo situação nesta terra de 2021 e vamos entrar numa terra de 2022 com muito mais problemas. 31. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo, versículo 32, agora vamos direto. Entrementes uma grande manada de porcos estava passando naquela colina, os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Irmãos, nós estamos entrando em 2022 para curar enfermos e para libertar cativos. Se essa igreja perder essa visão, ela não tem razão de ser. Ela não pode ser uma igreja que faz festas apenas, mas deve fazer festas. Ela não pode ser uma igreja que tenha um grupinho de amigos que conversam, que marcam e que trocam zap. Ela precisa ser uma igreja que cura enfermos. Ela precisa ser uma igreja que liberta cativos. Ela precisa ser uma igreja que evangeliza e apresenta as boas novas. O mais importante não é só chegar do outro lado, mas permanecer vencendo obstáculos e colhendo frutos. Deus tem propósitos em nossas vidas e você é instrumento dele para pisar novas terras. Eu quero que você diga comigo assim, ouça primeiro eu dizer: eu sou o instrumento de Deus para pisar a terra de 2022. Deus te fez para triunfar sobre os problemas, por isso Ele está te trazendo para 2022. Se Ele não precisasse de você, você ficaria em 2021. Ouviu, irmão? Ouviu, irmão Isaías? Ouviu, irmão Rendel? Ouviu, irmã Kathleen? Ouviram, irmãos, vocês que também tiveram problemas? Se Deus não precisasse de você em 2022, Ele tinha te deixado em 2021. Não estou dizendo que você vai para o inferno. Você poderia dormir e acordar depois, lá na Avenida Central do Céu, que lindo. Mas preste atenção, você não está entrando em 2022 porque Deus te acha lindo, é porque você foi escolhido para triunfar sobre os problemas. Deus te chamou para conquistar novas terras com o poder do Evangelho. Deus te chamou para usufruir, sim, essa terra mana leite e mel. E se você não tem vivido uma vida dela em 2021, eu te garanto que a culpa não é de Deus, é sua, é nossa. Ele chamou você para usufruir da terra que Ele te colocou. Deus te chamou para ser uma testemunha viva do seu poder. Você sabe por que você está chegando em 2022? Na segunda-feira, dia 3 de janeiro, aqueles que me seguem ou que têm acesso à minha rede, e muito provavelmente eu vou colocar também na lista de transmissão da igreja, eu vou te desejar um feliz 2022 e já escrevi um texto para você ler em 2022. Não vou dizer agora o que está no texto, mas ele vai te pensar. E agora? Você está do lado de cá. Você não pode voltar para lá. Tem alguém que pode voltar para 2021? Você pode voltar para 2020? Você pode se lembrar de 2020. Mas o que você prefere lembrar de 2020? O que você prefere lembrar de 2021? E eu vou fazer uma meditação com você. Eu peço que todos, principalmente desta igreja, pastoreadas por nós aqui, que você medite naquilo que Deus me deu hoje de tarde, está escrito, você vai ver dia 3 de janeiro. Muitos hoje estão dizendo, feliz ano novo, mas o que Ele quer dizer com isso? Quero orar pela sua vida agora. Eu quero pedir que você fique de pé agora, põe a mão no teu coração, e se você não está ciente de que está entrando numa terra para ser usado com Deus, Deus tem um propósito para você em 2022, você peça misericórdia a Ele agora e diz, Senhor, fala comigo, eu estou fugindo de problemas, eu vejo uma encrenca, eu saio, eu vi o rio cheio, eu quis dar uma volta, quando eu consegui passar o rio que tinha não sei quantos quilômetros,
Já tinha todo mundo ido. Não, meu filho, você vai enfrentar aquilo que Deus falou com você para fazer. Quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Se você estiver com medo de 2022, vai sumir agora. Não vai sumir porque eu vou orar, vai sumir porque Deus vai atender a nossa oração. Se você estiver preocupado com 2022, você vai ficar tranquilo agora, porque se você não pode resolver o teu problema, por que você está preocupado? Você não pode. E se você pode, por que você está preocupado se você pode? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu estou entregando nas tuas mãos cada vida que está aqui e cada vida que está ao alcance da nossa voz. Pai, em nome de Jesus, segundo eu estou entendendo, todos eles estão autorizando que eu ore, intercedendo e dizendo: Senhor, leva-nos para o outro lado da margem. Leva-nos, Senhor, para a nova terra de 2022. Uma terra desconhecida. Não sabemos o que nos espera, mas sabemos sim que o Senhor estará conosco, que o Senhor vai nos atravessar. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez em 2021. E agora acreditamos a Ti a honra, a glória e a majestade, toda a exaltação. Pai, em 2022, cada um de nós, todos que estão concordando com esta oração, possam estar ligados nos plantios que o Senhor vai fazer através deles, nos frutos que colheremos para Ti, para que Tu Te alegres com a nossa colheita. Por isso, Senhor, nessa travessia que vamos fazer, para nós é tudo igual. Vamos acordar amanhã no mesmo lugar, vamos acordar e ver o dia nascer na hora que nasce, o sol nascer, o dia raiar, estaremos vendo. Para muita gente é um novo ano que se começa, para nós, novos desafios, que venceremos com a Tua ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você falasse para Deus agora: Senhor, eu vou fazer isso. Mas não fale se você não pode fazer. Se você não quer fazer, não fale. Pode assentar, pode tomar o seu lugar. Eu queria que você agora tomasse posse daquilo que Deus tem para você. E são muitas coisas. E agora, eu queria que você, já terminei a pregação, eu queria que você imaginasse o seguinte: acabei de atravessar. Seria talvez melhor eu estar dizendo isso para você à 00:05, 00:10. Ali sentados, jantando, eu levantasse e falasse: irmãos, acabamos de atravessar. Mudou alguma coisa? Belisca aí em você para ver se você mudou, você está igual. E eu quero que você receba de Deus, do fundo do meu coração, as promessas que Deus tem para você. E não são poucas. Não são poucas. Se eu fosse você, eu gravaria. Se eu fosse você, eu escreveria o que Deus ainda vai falar para você nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa ainda para falar. Você está pronto? Quantos querem ouvir de Deus? Quantos querem receber de Deus? Quantos estão prontos para obedecer aquilo que Deus falar? Como é que você acha que Deus vai falar? Faz um silêncio aí, Pelinho, faz um silêncio aí. Será que Deus está falando? Aleluia. Será que a voz de Deus é assim? Como é que Deus vai falar? Eu queria que você prestasse atenção na voz de Deus hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
meditando acerca de várias famílias necessitadas de bênçãos, eu vejo que a maior necessitada é a família de Cristo, que é formada por todas as nossas famílias. E essa família, ela tem perdido prosperidade, porque existem muitos problemas, assim como foi falado na pregação, e cada problema ele é visto de uma forma individualizada. Então a família A tem um problema, a família B tem outro problema, seja de ordem financeira, seja saúde, sejam relacionamentos, marido que não fala com a esposa, que se dá mal com a esposa, pai que não fala com o filho. E Deus diz que nada disso é importante. O que nós estamos dando, e eu me incluo nessa família com diversos problemas, nós estamos dando importância demais aos nossos problemas individuais, enquanto a Igreja de Cristo se encontra sangrando, porque Deus diz hoje, Ele quer que a nossa atenção seja dada ao propósito que Ele tem a nós, não como famílias pequenas, mas como uma grande família. E Ele diz mais, que na hora em que nós enxergarmos esse propósito maior como principal em nossas vidas, os nossos problemas vão perder a importância que nós estamos dando a Ele, e eles vão se desfazer. E que cada família pequena ou cada núcleo familiar aqui vai ter prosperidade verdadeira em suas vidas. A gente estava meditando, a gente não tinha ainda essa palavra para meditar, mas foi proposto hoje de tarde para a gente meditar como família sobre alguma coisa que Deus quisesse falar à igreja hoje, e todos nós participamos. E meu filho escreveu um texto, minha filha fez um desenho, escreveu um texto, e minha mulher trouxe um texto da palavra de Deus, e tudo relacionado, e agora eu vejo que tudo fecha. E eu gostaria de dar oportunidade a eles a falarem aqui também. Hoje eu gostaria de falar, dar uma mensagem à juventude dessa igreja, incluindo eu. Eu acho que a nossa questão é sobre o tempo que a gente separa para as coisas de Deus. A gente está buscando mais prazer para nós mesmos do que buscando prazer para Deus. Por exemplo, precisamos falar a verdade, parar de falar mal das pessoas, ler mais a Bíblia e orar. Ou seja, a gente precisa ser mais cópia de Jesus do que do mundo. Tem que ser mais amigos de Deus, não das pessoas que nos separam dele. A Camila fez um desenho. Isso, cada um estava no seu momento lá com Deus, e ela fez um desenho, ela dobrou bastante, de Jesus voltando, e ela escreveu aqui atrás, e vou ler para vocês. A Camila fez esse desenho para dizer que Jesus está voltando e que a gente tem que pedir desculpas e parar de fazer tudo errado. E o texto que Deus me deu para fechar esse momento foi Colossenses 3, e diz: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem nessa desobediência. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros, porque já desfistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes
do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém aqui tenha algum protesto contra o outro irmão, assim como o Senhor vos perdoou, também devem perdoar. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição, e seja a paz de Cristo juiz em nossos corações, tendo em vista que nós fomos convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e habite ricamente em nós a palavra de Cristo, e sejamos agradecidos a Deus, aconselhando uns aos outros com sabedoria, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais e louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo que nós fizermos que seja para glória e honra do nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele a Deus Pai. Isso nós vamos encontrar na Terra Nova. Amém, irmãos. Quero compartilhar um texto está em Isaías 40, que nós vamos precisar para atravessar para 2022. Isaías 40, 29, diz assim a palavra do Senhor: faz forte ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor, que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando nós estamos no Senhor, igreja, nós não se cansamos. Muitas vezes estamos reclamando, estamos cansados porque estamos fora da direção. Que 2022, nós como igreja, estejamos na direção e no propósito do Senhor. Amém? Quando surgiu a oportunidade de a gente trazer uma palavra para hoje, e eu li o pedido do pastor, o Espírito Santo falou no meu coração assim: eu não vou deixar ninguém para trás, ninguém vai ficar para trás. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tá, ninguém vai ficar para trás, e o que eu vou dizer? E logo depois, enquanto eu estudava, Deus falou comigo: perseverem, perseverem. Todos eles foram chamados. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele não permitiu que Moisés deixasse ninguém para trás. Ninguém ficou. Por mais que Faraó pedisse, os animais ou as crianças, Deus não permitiu. E todos eles foram retirados do Egito. Em algum momento, alguns daqueles homens que caminhavam olhando para a nuvem e para a coluna de fogo, eles deixaram de olhar para Deus e passaram a olhar as circunstâncias. E porque eles não perseveraram, e porque eles perderam a visão do alto e das promessas de Deus para eles, nem todos foram para a terra prometida. Então, só alguns deles passaram do Rio Jordão e receberam a terra prometida. Mas a palavra de Deus para a gente hoje é: ninguém vai ficar para trás. Perseverem, mantenham os seus olhos em mim, ouçam somente a minha voz, não olhem para as circunstâncias, lembre-se da promessa que eu tenho para vocês. Eu vou conduzir vocês até lá. Eu estava conversando com meu marido e disse que em como os anos foram difíceis, mas se vocês estão aqui é porque vocês perseveraram. Vocês começaram o ano de 2020, começaram o ano de 2021 e terminaram no melhor lugar, na casa do Senhor. Nós estamos perseverando. Então, que nós continuemos assim. Amém? Tem um texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24. Fala o seguinte: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte dela, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira para ganhar esse prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Isso é uma coroa, o prêmio da época, né? Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre.
Então, nessa questão da perseverança, me veio aqui o seguinte: a gente hoje persevera no trabalho, você não chega atrasado no seu trabalho. Você persevera no esporte, a gente persevera numa atividade física. Quanto você tem perseverado na vida cristã, na leitura bíblica, na sua comunhão diária? Isso é para mim também, tá? Na verdade é para mim. Estou compartilhando o que Deus tem falado comigo. O Senhor falou no meu coração quando nós recebemos essa responsabilidade de estarmos falando à igreja. E o Senhor, Ele trouxe para mim, para transmitir aos irmãos, né? E nós hoje ouvimos tantos testemunhos, que nós possamos ser impactados e sermos, nós possamos viver na presença do Senhor, que nós possamos ser testemunhas dEle, que possamos viver de uma forma que nós sejamos impactados, levar outros a serem impactados pelo Senhor, que não queiramos só ser impactados pelo testemunho de outros, mas que possamos viver de uma forma que sejamos testemunhas do que o Deus que servimos faz na nossa vida, para que nesse ano de 2022 nós desejemos isso, viver para o Senhor, de forma que levemos o nosso testemunho, principalmente aos que estão lá fora e precisam ouvir do que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida da nossa igreja, e também para que a nossa fé seja inabalável no Senhor, para que a nossa fé seja crescente no Senhor, a ponto de realmente buscarmos os outros que estão lá fora e precisam ouvir e conhecer o Deus que nós servimos. Então, que esse ano de 2022, eu, Rutileia, a minha família e toda a Igreja Shalom tenha o desejo de crescer na presença do Senhor, que busque mais o Senhor, de uma forma que nós precisamos orar mais, como nunca oramos, que precisamos ler mais a palavra, como nunca lemos, para que outros vivam e vejam, através de nós, testemunhas vivas do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, está em Atos 2, 16, 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, essa mensagem para mim, em primeiro lugar, me leva a buscar o derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida. E é isso que eu quero também sobre a minha igreja, o derramamento do Espírito Santo. Para quê? Para que o inimigo não tire dos nossos jovens
as visões e dos nossos velhos os seus sonhos. Porque só desta forma, através do derramamento do Espírito Santo, é que nós poderemos ter essas visões e esses sonhos. E importante também que o texto fala que as minhas servas naqueles dias profetizarão. Isso é muito importante, porque nós precisamos ver nesses dias profecias dentro da nossa igreja. E também os prodígios, né, que são colocados aqui no texto, embaixo da terra, em cima no céu, para que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Nessa travessia para 2022, eu chegaria com vocês e falaria esse versículo: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenha medos, nem te apavores. O Senhor é contigo em todas as circunstâncias. Por pior que você esteja passando nesse momento, por mais dificuldade que você tenha, por mais perseguições que você tenha, por mais enfermidades que você tenha, a palavra diz: não tenhas medo e nem te apavores, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em todas as circunstâncias, porque o amor de Deus é inabalável sobre a nossa vida. Ele nos quer o tempo todo. Ele quer que você acorde e fale com Ele. Ele quer que você trabalhe e fale com Ele, porque todas as coisas que Ele te deu, Ele sempre te dará, de uma maneira ou de outra. O seu Deus é o Deus de poder, de glória, de redenção, de salvação e de amor para com a sua vida. Amém. Aleluia, irmãos. Boa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo nesse momento para toda a igreja, e tudo que vai ser profetizado aqui, tudo que vai ser colocado aqui, eu estou incluso,
porque eu sou igreja junto com todos nós. 2022 será um ano muito, mas muito diferente do ano de 2021. Nós teremos aqui, pastor, uma igreja mais forte, uma igreja onde nós não veremos crentes de mimimi, crentes fracos, crentes se dobrando, se curvando diante de dificuldades, e elas virão naturalmente, mas diante da dificuldade, diante dos problemas, diante dos empecilhos, eu profetizo uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja corajosa, onde o inimigo não vai debochar da nossa igreja. O inimigo vai partir em retirada. Todo crente, todo servo de Deus, todo irmão dessa igreja vai ser verdadeiramente um soldado de Jesus, soldado forte, soldado valente, como fala o apóstolo Paulo, com armadura, com escudo e com capacete espiritual. Eu profetizo uma igreja valente, onde um irmão vai socorrer o outro, onde almas serão conquistadas, vidas serão renovadas, onde Satanás vai partir em retirada daquela porta, por essa janela, por aquela janela, ele não vai entrar, porque ele vai perceber que a nossa igreja é uma igreja forte. Eu profetizo que essa igreja aqui vai ser uma igreja de grandes revelações, onde o Espírito Santo vai usar cada irmão aqui nessa igreja, e irmãos vão ser usados de uma forma grandiosa. Irmãos ficarão surpresos ao perceber que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Irmãos até que não creem muito, irmãos inseguros, que vão passar a crer mais no poder do Espírito Santo. Eu profetizo e finalizo que essa igreja, em 2022, vai aprender a descansar verdadeiramente nos braços do Senhor. Descansar verdadeiramente nos braços do Senhor, onde a atitude humana será deixada de lado e o Espírito irá atuar. Aprender a descansar, aprender a confiar. Irmãos, semana passada eu conversei muito com a minha esposa sobre isso. Descansar nos braços do Senhor. Verdadeiramente aqui, irmãos, verdadeiramente, quantos irmãos aqui nessa igreja descansam verdadeiramente nos braços do Senhor? Difícil, né, irmão? Nós falamos que descansamos, que repousamos nos braços do Senhor e que confiamos, mas levamos para o travesseiro à noite a ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos pessimistas. Então, eu profetizo, 2022, uma igreja que vai crer, que vai verdadeiramente descansar nos braços do Senhor. Glórias a Deus. Amém. A palavra que eu tenho para entregar é uma palavra que, na verdade, Deus já tinha falado comigo, e quando eu fui orar, depois eu comentei com o Perilo, a gente procurou a melhor versão, eu entendi, como disse o Daniel, né? A palavra foi em primeiro lugar para mim, mas ela me encheu de uma forma tão tremenda que eu queria compartilhar. Está em Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado.
Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Resumidamente, o que a gente tem para dizer é que 2022 é um ano de novidade. Então, ao invés da gente iniciar o ano pensando nas bênçãos que o Senhor vai me fazer, vai me dar e me fazer sorrir, que a gente possa começar 2022 pensando em colocar um sorriso no coração de Deus. O que eu posso fazer para alegrar o meu Deus, ao invés dele me alegrar? Porque se ele estiver alegre, meu coração com certeza vai ter plenitude. Amém? Amém. Nós temos, eu separei 12 tribos, 12 para falar. Nós vamos ter que interromper agora. Nós vamos louvar ao Senhor. Falta 1 minuto. 1 minuto nós vamos louvar, vamos romper e depois voltamos nisso aqui. Depois é que vamos parar. Tá bem, irmãos? Vai ser diferente esse ano. Vamos ficar de pé. Queria que você cantasse e já é meia-noite, já começasse a profetizar para o seu irmão, não saísse do lugar aí, por favor. Areia do mar, será que podes contar? Será que tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Já estamos na nova terra. Assim nós vamos continuar cantando já. Eu queria chamar rapidamente aqui à frente a Débora, o Marcelo e a Ingrid. São os 3 que faltam a trazer essa palavra. E depois nós vamos entrar em confraternização, irmãos, profetizando bênçãos. Essas palavras que os irmãos trouxeram, eu não dei o tema para eles, deixei que Deus falasse ao coração deles, para que eles trouxessem aquilo que nos espera em 2022. São advertências, são bênçãos, são avisos, em nome de Jesus. Quero que nós possamos ser mais intensos ao buscar a palavra de Deus e mais efetivos a levar essa palavra de Deus. Existem pessoas que precisam, pessoas que necessitam lá fora, e nós temos algo que é maior do que qualquer coisa. Além de uma família que busca, que é a Shalom, nós temos também Deus, que nos guarda e que unge todos os dias, os nossos dias. Nós possamos ter um ano diferente e que cada um aqui possa ser abençoado e lembrar sempre que Jesus está com você e que o reino está próximo, Jesus se aproxima. Então, que os seus olhos possam estar abertos para o reino. Amém. E quando o pastor ele deu essa oportunidade, ele falou que a gente poderia falar para a igreja ou
sobre uma pessoa individualmente. E eu quero falar com o Rendel. Rendel, você tem tentado carregar fardos que não é para você carregar. E Deus quer carregar esse fardo para você, e não somente carregar esse fardo, Ele quer te carregar no colo, porque Ele tem cuidado de você, tá? E Adriana Matos, Deus manda te dizer que Ele é o seu companheiro, descansa nele, tá? Shalom, irmãos. A minha palavra é para toda a igreja, mas é com foco em quem se considera novo convertido. E Deus manda dizer dessa forma: dias difíceis vieram, dias difíceis passaram, dias difíceis virão, dias difíceis também passarão. A cada ano que atravessamos, nos aproximamos cada vez mais da gloriosa vinda de Jesus. E a cada vez que isso fica mais próximo, mais se levanta, mais se ergue o anticristo. E quanto mais ele se levanta, mais lutas a igreja de Cristo terá que travar. A palavra a ser cada vez mais levada em conta, em consideração, é santificai-vos, porque santificar-se significa separarmos-nos cada vez mais para Deus. Uma vez que fazemos isso como igreja de Cristo, em Mateus 16:18 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, irmãos, separai-vos, santificai-vos, em nome de Jesus. Após 27 anos, eu estou fazendo a travessia sem o meu marido do meu lado. Muito ruim. Ele não está bem, aí não veio. Mas eu estou aqui, louvando e adorando ao Senhor. E a palavra que o Senhor deu para a igreja dele está em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque todas estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros e idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, não é hora de brincadeira. Jesus está voltando. Arrependei-vos. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos agora, irmãos, continuar cantando. E os irmãos agora vão cumprimentar. Não cumprimente só quem você conhece. Eu queria que nós usássemos o nome. Ainda peço aos irmãos, não saiam ainda. Não está autorizado a gente ainda sentar à mesa para comer. Temos muito tempo. Isso aqui é mais importante do que tudo. Concordam comigo, irmãos? Então vamos agora. Eu quero abraçar minha família. Eu quero abraçar os irmãos. Então, por favor, façamos isso agora com alegria. Feliz 2022!